Beleza, galera, resolução da questão, vamos lá, desafio que eu deixei para vocês aí é essa questão aqui, ó, uma alíquota de 100 ml de uma solução que contém íons de cromo 2+, e cromo 3+, foi titulada com 200 ml de hipermanganato de potássio com concentração 0,01 mol por litro em ácido sulfúrico diluído, tendo sido todos os íons de cromo 2+, oxidados a íons cromo 3+. Em seguida, uma outra alíquota de 100 ml da solução original foi tratada com ferro metálico para converter todos os íons cromo 3+, em íons cromo 2+. A solução obtida consumiu 300 ml da mesma solução de permanganato de potássio para oxidação de todos os íons a cromo 3+. Então, olha que interessante. Essa questão ela diz o seguinte: você tem dois tipos de íons, cromo 2+, cromo 3+. Mas eu não sei exatamente a quantidade de cada um deles. Então, foi feita uma titulação para que a reação química convertesse todos os íons cromo 2+, em cromo 3+. Então, a reação ocorreu com permanganato de potássio. Essa equação foi mostrada, ou seja, nós temos a proporção entre o permanganato de potássio, que é o KMnO4, e o cromo 2+. Então, proporção de 1:5, tá? Nesse caso, eu consigo, então, deduzir a quantidade de cromo 2+ que tem na solução. Mas eu não consigo deduzir a que tinha de cromo 3+. Então, o que foi feito? Depois, passamos naquela solução original todos os cromos 3+ para cromo 2+, e nesse caso nós não temos a equação nem a proporção, e aí sim fizemos novamente uma titulação dessa nova solução criada que só teria cromo 2+. Então, a gente vai ter que tentar analisar a quantidade de cromo 2+ que eu tenho na primeira, a quantidade de cromo 2+ que tem nessa segunda solução, e a diferença é justamente a quantidade de cromo 3+ que nós teríamos na solução inicial. Então, vamos lá. Nós vamos utilizar a fórmula da concentração molar, que é o número de mols de soluto dividido pelo volume da solução. Só que nesse caso nós temos a concentração molar, que seria de 0,01 mol por litro, certo? E nós temos o volume que foi utilizado, que é o volume de 200 ml, certo? Então, quer dizer, sabendo a proporção entre eles, nós vamos conseguir descobrir qual é a quantidade em mol desse soluto. Então, concentração molar é de 0,01, ou seja, 10 a menos 2 mol. Temos também o número de mol que vamos descobrir e o volume, que no caso tem que ser em litros. Portanto, o número de mols que nós temos do permanganato de potássio utilizado na solução foi de 2 vezes 10 a menos 3 mol, certo? 0,2 vezes 10 a menos 2. Acontece que a proporção que nós temos do permanganato de potássio, que é o KMnO4, para o íon cromo 2+, é a proporção de 1:5, tá? Pelo balanceamento da equação, essa proporção sempre está associada à quantidade em mol. Considerando que o número de permanganato de potássio em mol utilizado na titulação foi de 2 vezes 10 a menos 3, então, proporcionalmente, qual seria a quantidade em mol de íon cromo 2+? Então, é isso. Eu descobri quantos mol foram utilizados de permanganato na titulação, fiz a proporção para o íon cromo, tudo bem? Então, nós vamos ter aqui 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10 a menos 3. Descobrimos, então, que temos 10 a menos 2 mol de cromo 2+, tudo bem? Essa é a quantidade em mol, calma, não é a concentração, tá? Se eu dividir essa quantidade em mol pelo volume, aí sim eu terei a concentração. E nesse caso não tem dificuldade, né? Porque se eu tenho 10 a menos 2 mol, mas o volume da primeira solução, olha lá, é de 100 ml, ou seja, 0,1 litros, 10 a menos 1, né? Então, nós temos que a concentração molar desse íon cromo 2+, 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 1, é de 10 a menos 1 molar, ou mol por litro. Então, já descobrimos aí quantos mol nós temos do íon cromo 2+ na primeira solução e qual é a concentração molar dele na primeira solução. Agora, eu não sei a quantidade de cromo 3+ que tem na solução inicial. Então, eu peguei todo esse cromo 3+, transformei ele para cromo 2+, e fiz novamente uma titulação com o permanganato de potássio, ou seja, ocorreu novamente o mesmo processo. Só que agora, eu não tenho mais o cromo 3+. Todo ele foi transformado em cromo 2+. Então, eu vou ter que descobrir qual é a quantidade de permanganato de potássio que foi necessário para fazer essa reação com toda a quantidade de cromo 2+ dessa solução resultante. Então, vou aplicar a mesma lógica. A concentração molar é o número de mols do soluto sobre o volume. A concentração molar continua sendo da solução de permanganato de potássio, ou seja, 0,01 ou 10 a menos 2 mol por litro. O número de mol de permanganato de potássio que foi utilizado, vou descobrir, considerando que agora, na titulação, nós utilizamos 300 ml
Porque, óbvio, tem mais cromo 2+, nessa solução, né? Porque todo cromo 3+ foi transformado em cromo 2+. Então, eu vou precisar de uma maior quantidade dessa solução, 0,3 litros. Então, descobrimos que o número de mols aqui de permanganato de potássio usado na segunda solução foi de 3 vezes 10 a menos 3 mol. Então, essa é a quantidade de cromo 2+, que existe ali na segunda solução, tudo bem? Acontece, pessoal, que esse cromo 2+, ele está em maior concentração porque eu tenho que considerar o cromo 2+ existente no início, mais a quantidade de cromo 3+ que foi transformado em cromo 2+. Então, quer dizer, a diferença da quantidade em mol que eu tenho aqui é justamente a quantidade de cromo 3+ que existia na primeira solução, tudo bem? Então, é só fazer essa diferença aqui, tudo bem? Se eu pegar a quantidade de cromo 2+ que eu tenho nessa solução e subtrair a quantidade de cromo 2+ que eu tenho na solução inicial, eu vou ter, portanto, a diferença que seria considerado ali a quantidade de cromo 3+. Tudo bem? Então, fazendo essa diferença, eu descubro quanto de cromo 3+ tem na solução inicial e dividindo pelo volume da solução inicial, eu chego na concentração, certo? Então, vamos lá. Essa diferença, então, seria o quê? Eu tenho 3 vezes 10 a menos 3 mol de cromo 2+ numa solução, na solução final, e 2 vezes 10 a menos 3 mols de cromo 2+ na solução inicial. Então, essa diferença é a quantidade de cromo 3+ que tinha na solução inicial, que foi transformada de uma para outra. Então, chegamos aqui no número de mols de permanganato de potássio, certo? Da solução que foi usada na titulação. Mas eu preciso saber a concentração, ou no caso a quantidade de mol, do íon cromo. Então, eu preciso fazer novamente a proporção da equação fornecida. KMnO4 para o cromo 2+, tem uma proporção de 1 para 5 mol, tudo bem? Como descobrimos que no caso da segunda titulação, a concentração é de 3 vezes 10 a menos 3 mol, então qual vai ser a quantidade de cromo 2+ na solução final? Então, ficamos aqui com 3 vezes 5, 15... 15 vezes 10 a menos 3 ou 1,5 vezes 10 a menos 2 mol. Então, tá aí. Descobrimos a quantidade em mol de cromo 2+ na solução inicial e a quantidade em mol de cromo 2+ na solução final. Mas lembre-se que parte dessa concentração de cromo 2+ da solução final era o cromo 3+, que foi convertido no cromo 2+. Então, uma diferença entre o número de mols de cromo 2+ das duas soluções vai me dar exatamente a quantidade de cromo 3+ que existia na solução inicial, certo? Que posteriormente foi convertido para cromo 2+. Então, essa diferença aqui seria a quantidade de cromo que eu tenho na solução final, 1,5 vezes 10 a menos 2 mol, menos a quantidade inicial, 10 a menos 2 mol, ou seja, nós vamos ter 0,5 vezes 10 a menos 2 mol de cromo 3+. Então, já descobrimos aqui qual é a quantidade em mol de cromo 3+ na solução inicial, tudo bem? Que é justamente a quantidade que tinha sido convertida em cromo 2+ ali no segundo processo. Bom, agora, como eu preciso saber a concentração, vou dividir pelo volume da solução inicial. Então, eu tenho aqui 5 vezes 10 a menos 3 mol, certo? Estou fazendo aqui novamente a relação da quantidade em mol, 5 vezes 10 a menos 3, dividido pelo volume. O volume da solução inicial, lembrando, é de 100 ml, então vou dividir aqui por 10 a menos 1 litros, né? 0,1 litros. Isso daqui vai me dar 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro de cromo 3+. Então, temos aqui as respostas de cromo 2+ e de cromo 3+. Vou destacar aqui. Essa é a concentração molar de cromo 2+ na solução inicial e essa é a concentração de cromo 3+ na solução final. Tudo bem? Então, ficamos aqui com 0,1 e 0,05, alternativa B. Tranquilo? Espero que tenham conseguido aí. É uma questãozinha um pouco mais complexa, porque você, além de considerar as relações aí estequiométricas, também tem que usar alguns conceitos de solução, titulação. Então, bom estudo e daqui a pouco tem mais desafio.